Olá, sejam bem-vindos à programação da TV Câmara de Cubatão. Esse é o programa Espaço Cultural e na edição do programa de hoje nós nos deslocamos até a bonita e maravilhosa cidade de Santos. Estamos aqui no bairro do Boqueirão, no bonito e aconchegante bairro do Boqueirão, praticamente a 100 metros da praia, ao fundo, a praia. E hoje a nossa convidada especial é a Lúcia Helena Cordeiro, ela que é palestrante sobre vários assuntos. Nós vamos conversar com ela, que é a nossa convidada, repito, do programa Espaço Cultural desta edição. Lúcia Helena, muito obrigado por ter aberto as portas aqui da sua casa para que a gente possa mostrar e apresentar ao público um pouco do seu trabalho. Muito obrigado pela atenção conosco. Em primeiro lugar, eu que quero agradecer a oportunidade de estar em tão importante programa, que eu assim reputo. Esse espaço cultural faz toda uma diferença. A gente procura abrir espaço para todos os segmentos, E o seu trabalho é um trabalho interessante. E eu queria, Lúcia, que você falasse um pouco a respeito desse seu trabalho. Como é que você começou? Como é que você chegou a ser uma palestrante? Que por sinal, é um trabalho que você adora, Ai, sou apaixonada por ele. Na realidade, eu comecei, desde 11 anos de idade, a trabalhar. E eu já gostava de falar com gente. Eu sou apaixonada por gente. Certo. Isso levou você a ser palestrante. Eu fui buscando me aperfeiçoar, lógico. Com 11 anos, você ainda não tem essa clareza, mas eu já gostava era de lidar com gente. Fui traçando a minha carreira, fiz 2 universidades, cheguei a mestrado, etc., sempre com foco em gestão de gente, liderança, coaching, programação neurolinguística, ou seja, todas as ferramentas e instrumentos que me facilitariam chegar lá. Fui buscar treinamento com os papas no assunto, Roberto Niachique, Edilson Lopes, Edmar Oneda, ou seja, aqueles que trabalham para melhorar as performances de palestrantes. Certo. E profissionalmente, enquanto eu estudava, evidentemente, família pobre a gente trabalha, Por isso que a gente foi trabalhar com 11 anos. Com 18 anos, eu já estava numa Sabesp, numa área que nem se chamava gestão de pessoas, ainda era relações industriais. Lá eu fiquei 4 anos e meio, aprendi muito, mas o meu comportamento era para voar. Poderia ter ficado no funcionalismo público, lógico, aprendi muito, mas eu falei, meu negócio é voar. Fui para uma Volkswagen, São Bernardo do Campo, fiquei lá 2 anos e meio, também aprendi demais. Saí de lá e fui para a Companhia Siderúrgica Paulista, uma paixão, um momento especial. Lá fiquei de 76 a 86, cheguei, eu digo assim, eu tive o privilégio, 10 anos, de chegar a primeira mulher executiva na área de gestão de pessoas num ambiente siderúrgico. Foi uma glória, me preparei para isso, evidente. Nesses 10 anos cheguei a gerente de recursos humanos na COSIPA e de lá já fui convidada, fui já como gerente também para o grupo McDonald's. Sim, a COSIPA no auge, No auge, 76, 86, 15 mil funcionários, plano de expansão. Eu considero como a primeira universidade corporativa, as oportunidades, os estímulos que eram dados para os seus colaboradores, uma época fantástica. Por isso que eu digo que eu sou privilegiada por abraçar essas oportunidades que a vida nos traz e a gente não pode deixar ir embora. Foi um pouquinho de cada coisa, buscando aqui, buscando ali, tudo isso serviu como experiência, Lúcia? Uma grande experiência. Quando eu me vi, eu já estava na universidade, também dando aula na universidade. Então, em 4 universidades de Santos, uma em São Paulo, eu comecei dando educadora da área de graduação. Hoje eu faço programas de pós-graduação e MBAs para essas universidades, que também é um privilégio, porque quando você se prepara para ensinar, na verdade, quem está aprendendo é você, porque você se prepara. Um bom educador se prepara para esses momentos de estar junto com o seu time, Eu chamo de time, não chamo só de aluno formal, etc., porque é uma troca. Pós-graduação MBA é troca constante. E o palestrante, você como palestrante, na hora da sua palestra, você sente que você aprende alguma coisa também? O tempo todo. Porque a energia, é muito interessante a sua pergunta, porque existe sim uma troca de energia. Embora, por exemplo, palestra, dependendo do estilo, hoje nós temos os TEDs, modelos americanos de 18 minutos, e até 1h30, que é a média de mercado, parece que só o palestrante fala, não, está havendo sim uma troca, você percebe, eu já dei palestra, números pequenos, até 3.800 pessoas.
Muita gente, né? Ok? Mas você percebe a troca, os olhares, os comportamentos, as mudanças na cadeira, já começa a primeira interação. E ao término delas, é evidente, você abre para perguntas. E na hora de você autografar o seu livro, eu tenho 2 livros em coautoria, estou indo para o 3º agora solo. Certo. Então, esse momento você troca, você interage e você aprende. Cada pergunta feita te leva a refletir sobre aquele assunto que às vezes não necessariamente você tinha pensado sobre ele durante a palestra. Motivação para eles e também um aprendizado para você. Sim, quando a gente fala a palavra motivação, Washington, motivação é algo intrínseco, ou seja, é algo que deve nos mover para a ação. Essa que é a etimologia da palavra. O que te move para agir, fazer ou deixar de fazer as coisas. Então, ninguém motiva ninguém. Então, isso é muito interessante. Ninguém motiva ninguém. Porém, através... Por mais que essa motivação vai, por exemplo, do Estênio para eu que estou cabisbaixo, eu preciso me motivar dentro de mim, né? É isso. Não adianta só ele me motivar, é mais ou menos isso. Eu uso o verbo, Washington, estimular. Já que ninguém motiva ninguém, mas por que tem pessoas que, através dos seus exemplos, das suas formas de ser, agir e pensar, nos estimulam? Então, eu uso o verbo estimular. Tem pessoas que têm essa competência, essa habilidade para estimular outros. E é isso que as organizações, ao nos contratarem, buscam. Ninguém contrata alguém que não vai agregar valor ao seu negócio. As pessoas precisam sair muito melhores do que ali entraram. E esse é o nosso papel de palestrante, de educador, de treinador corporativo com o foco em transformações comportamentais. Esse é o grande lance nesse cenário adverso, porque eu não gosto da palavra crise, principalmente porque todo mundo fala e até se esconde atrás dela para não criar oportunidades, ok? Então, quando você é estimulado para a ação, você vai despertar aquela centelha, aquela semente que todos nós trazemos dentro. Está lá dentro. Você falou numa palavra agora que eu achei assim super interessante e a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. Apesar de você não gostar, eu peço licença para você dessa palavra crise. O Brasil vive essas turbulências, marolinho, marolona, não importa. É um momento para motivar, é um momento para as pessoas seguirem à frente, com uma palestra sua, por exemplo, como existem outros. Não é propaganda, evidente, né? Não, claro, porque nós temos, inclusive, feedbacks daqueles que já passaram pelos nossos programas. Como não é propaganda, veja bem, nós estamos mostrando aquilo de bom que o palestrante possa fazer. Por exemplo, a empresa, o rapazinho ali da loja de moto, o dono do quiosque, não importa. Se ele estiver um pouco desanimado com essa turbulência que está vivendo o país, é onde entra o palestrante. Por isso que você disse que para você não existe crise. Exatamente. Por isso que eu não uso a palavra no sentido que é. Eu prefiro dizer cenários adversos. Mas cenários adversos, desde que a humanidade existe, eles estão aí. Sim, e se você se der a oportunidade de estudar, de pesquisar os grandes avanços da humanidade, os grandes avanços, as grandes revoluções, ou seja, evoluções 2 vezes, que a palavra significa isso, se dão depois desse período de turbulência, que pode ser marolinha, marolão, e até tsunamis. Sim. As pessoas encontram essas potencialidades, essas fortalezas que existem dentro para inovar, criar e fazer diferente. E para dar volta por cima, entre aspas. São os grandes saltos da humanidade, são pós-períodos de guerra e etc. Sem dúvida. Se as pessoas se ativerem a isso, ela vai passar, porque tudo é cíclico no universo, né? Tudo nasce, cresce, atinge um apogeu, declina para dar um novo salto. Se você tem essa clareza, nós apenas estamos passando por um vamos chamar, o pessoal até brinca, me permitem, né? Está na hora de bater o bumbum na mola que existe no fundo para que esse salto
seja muito maior. É no momento, deixa eu ver se eu entendi, é no momento de crise, no momento que não estamos falando, que só usei a palavra, no momento ruim, pós-guerra, seja lá o que for. Ou perdas. Gente, é que a pessoa com toda a motivação descobre o seu talento, digamos assim, descobre a força interior que de repente está escondida. As pessoas devem buscar. Eu tenho uma técnica que criei que eu chamo independente. Independente, porque nós acabamos de sair de uma época muito interessante nos últimos 2 anos, vamos chamar assim, né? Muita prosperidade, entre aspas, né? Porque a gente às vezes não era bem isso, mas foi o que nos passou. E conseguimos avançar, sim. Eu digo, se nós todos, independente dos períodos em que estivermos vivendo, nos ativermos a 3 poderosos as. Por que eu chamo isso de 3 poderosos as? Porque as 3 palavras que eu vou usar começam com A. E todas elas começam por auto. Auto significa próprio, aquilo que depende única e exclusivamente de mim. Então, primeira delas, autoconhecimento. Em primeiro lugar. Primeiro lugar, quem eu sou, de onde venho, para onde eu vou, qual é a minha missão, qual é o meu propósito na Terra. Posso chegar, talvez? Sim, quais são os meus sonhos? Como eu me preparo para realizar esses sonhos? Porque eu tenho que me preparar, porque senão, tem um ditado que diz, não é meu, né? Que é melhor você estar preparado e ainda não ter oportunidades, do que as oportunidades chegarem e você não estar preparado. Sem dúvida. Então, esse momento do autoconhecimento, missão, visão, propósito individual, eu vou ter essa clareza. Quais são os meus pontos fortes? O que eu já faço bem? O que as pessoas têm um prazer de ouvir? Lúcia, como é que descobre isso? É sentado aqui no banquinho da praia, olhando o mar, conversando, fazendo uma autorreflexão, ou dirigido no trânsito? Este é um facilitador. Antigamente você buscava o autoconhecimento no Tibete, ou em outras montanhas, no Himalaia, etc. Agora nós temos que buscar na turbulência, porque o mundo mudou, o cenário mudou, cada vez está mais acelerado. Lógico que eu posso buscar através de escolas de iniciação humana. Nós temos, né, a Sociedade Brasileira de Obiose, Rosa Cruz, temos escolas interessantes que são instrumentos facilitadores. Ok? Mas isso você pode fazer sem estar nada, estando com você mesmo. Então você está dirigindo, você está sentado na praia, está conversando em casa, esse momento que você precisa silenciar, é você com você mesmo. Dá tempo para si mesmo, né? E eu falo, dê pelo menos 10 minutos é o suficiente diariamente. Pegue uma folha em branco, divida ao meio e coloque do lado esquerdo tudo aquilo que você faz bem, que as pessoas reconhecem como valor, que pedem que você repita, que compartilhem toda hora, etc. Ou seja, existe um reconhecimento por parte delas. Escreva. Isso já foi lhe dito. E do outro lado da folha, coloque toda a sua percepção, no primeiro momento, e depois a percepção que você foi colher com os outros, porque você tem que ter a humildade de perguntar aos outros o que ainda lhe falta. Essa falta não se deve falar pontos fracos e defeitos, viu, gente? O pessoal fala, meu defeito, meu ponto fraco. Não. Quais são as minhas oportunidades de melhoria? Para eu ser um ser melhor, um profissional melhor, um pai melhor, uma mulher melhor, uma esposa e etc. Uma pessoa. Uma pessoa, um ser humano, vamos chamar assim. Um ser humano melhor. Ok, agora eu tenho essa folha. Pontos de fortaleza, são as minhas fortalezas e todas as minhas oportunidades de melhoria. Então, fase 1 de autoconhecimento. Mas agora eu sei aquilo que ainda eu preciso buscar. Se eu já identifiquei o que eu preciso buscar, eu vou para a segunda fase, que é o autodesenvolvimento. Pode ser sempre alto, é próprio. Esse papo que nós estamos tendo, quantas coisas você tem um olhar diferente, eu vou aprender com você. Claro. Aí eu converso com o pessoal aqui da equipe, converso ali alguém tomando um cafezinho numa padaria, eu vou enriquecendo. Posso ir para as escolas formais, o autodesenvolvimento pode ser em escolas formais, em ambientes sentados, etc., data show, palestras, mas pode e também deve ser complementado com a riqueza da experiência daquilo que é diverso de mim. Conversar com os outros.
Bom, gente, no programa de hoje nós estamos conversando com a Lúcia Helena Cordeiro, que é palestrante, e pelo andar da carruagem nós precisaríamos aí, sem intervalo de 2 horas de programa, para falar a respeito deste trabalho e dessa palestra, deste conhecimento que a Lúcia Helena está trazendo para nós. Nós vamos fazer o seguinte, o programa Espaço Cultural vai ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos. Ela foi premiada em várias coisas aqui, né? Por exemplo, liderança, motivação, vendas, excelências em atendimento, já deu palestras para 3.800 pessoas, já deu palestra de 18 minutos, tudo isso ela vai explicar no próximo bloco, o Espaço Cultural volta já. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural e hoje nós estamos recebendo a Lúcia Helena Cordeiro, que é palestrante. Gente, aqui no intervalo, a gente conversava aqui, tomava uma água, conversava com a Lúcia, Agostênio, Jorge e Paulo, e ela contou uma pequena história aqui, eu disse para ela que eu ia perguntar, porque eu achei interessante, a respeito do SAMU lá de São Paulo, uma palestra. Queria que você explicasse isso. No final do ano, né, o SAMU procurou reunir o seu time porque nós identificamos lá talentos. Então, nós temos um médico do SAMU, que ele é um DJ profissional, nós temos um condutor que toca violino, nós temos outros que faz seresta, uma dançarina do vento. Então, nós reunimos as pessoas talentosas para um show pós-palestra. E aí me solicitaram, Lúcia, o que você pode trazer exatamente para trabalhar esse tema? Então eu levei, criei, achei muito interessante, vem aqueles insights, né? Então a palestra foi talento ou tá 3 pontinhos lento? Talento ou talento, estalento, seria a abreviatura de estalento. Por quê? O que a gente observa? O que é uma pessoa que se sente realizada, feliz e de sucesso? Porque essas palavras mudam de uma pessoa para outra, é evidente. Mas as pessoas que se dizem felizes e realizadas são aquelas que se permitem colocar todos os seus dons e talentos em ação da vida prática diária, em qualquer ambiente. Então, não é porque nós estamos atuando, por exemplo, como médico, especialista, socorrista, um cara brilhante, que ele não pode, nas folgas dele de plantão médico, atuar como DJ, porque quando ele volta para o plantão, ele já volta melhor. Então, essa troca de talentos, e nós temos N talentos, viu? Eu, por exemplo, amo cantar, dançar, pintar quadro a óleo. Gente, eu adoro tudo isso, mas eu me permito. Tem coisas que eu faço melhor do que outras, certamente. Você se permite colocar em ação isso? Exatamente. Então, há uns anos atrás, fui aprender violão. Fiz 2 anos de violão, achei muito bacana, mas eu falei, olha, não é para mim o violão, mas, entretanto, eu amo cantar. Então, às vezes, até em palestras, eu canto. Eu tenho uma pianista que vai junto comigo. Então, vai um tecladista e nós também inserimos músicas contextualizadas, que tem a ver tudo com o tema. Então, se eu vou falar de gestão de mudanças, eu posso começar com Lulu Santos, né? Nada do que foi será igual ao que foi há um segundo. Ou seja, você entra dentro de um contexto e faz toda uma diferença. Por exemplo, nós temos aqui o nosso produtor, o Estênio, ele é músico. Ai, que lindo! Ah, já vou chamá-lo para o meu palestra e shows. Só teclado, tem mais... Só teclado, ele é profissional. Ele usando o que sempre foi a vida dele, e hoje ele é o produtor de vários programas nossos, isso facilita, ajuda, porque ele tem ajudado na produção da TV com ideias de entrevistar músicos. Isso ajuda, de uma certa forma, no trabalho profissional dele. Se libertando, por exemplo. Como produtor de TV e como músico. Sim, nós somos múltiplos. Às vezes você que se torna uno. Nós temos uma potencialidade. Não se descobriu ainda, é isso.
Exato. Por isso, quando nós colocamos no outro bloco a importância do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, quanto mais eu me conheço, eu chego à conclusão que na vida eu não estou colocando todas essas potencialidades em ação. Então, se eu gosto de música, mas trabalho em algo que às vezes não necessariamente é ligado com música, o que eu posso levar para esse ambiente de música? Como eu posso contextualizar diferente? E aí você se torna pleno. Você se torna pleno. Uma palavra que não tem nada a ver com música, mas que faz parte, às vezes, muitas vezes, do dia a dia. Conflito. Daí você tira, você cresce. O conflito é uma palavra muito interessante. Geralmente as pessoas associam conflitos a brigas e depende do seu estágio até morte, etc. Se você trabalhar conflito, porque nós temos conflitos interiores, nós temos conflito entre pessoas, nós temos entre grupos, nós temos entre organizações de mercado, etc. Se você observar, isso eu aprendi em criança, eu nunca esqueci com um professor meu de português, que já nem está mais nesse plano, professor Ulisses, que ele, para nos cutucar, crianças que ficam brigando na classe, ele dizia, gente, pessoas inteligentes não brigam, dialogam. Eu nunca esqueci isso, Washington. Se nas organizações nós trabalhamos isso, você que entrar em conflito já vem assim tumultuado por N problemas que todo mundo tem. Claro. Se eu chego e falo, Washington, me perdoe, mas eu não sei brigar, eu só sei dialogar. Porque aprendi que pessoas inteligentes não brigam, dialogam. Você mesmo já muda de patamar. Se conscientiza que nós podemos conversar e chegar a uma solução boa para todos. Então, o tema gestão de conflitos, hoje ele é estimulado, ele é trabalhado nas organizações. Como que eu lido? Porque é inerente ao ser humano. A partir do momento que a pessoa perceber que o diálogo é melhor que um conflito, é melhor que uma discussão, seja lá o que for, teremos um mundo bem melhor, né, Lúcia? Mas muito melhor. Até porque você vai viver em harmonia, primeiro com você mesmo, sim, né? Eu digo, a prática da gratidão, do pedir tudo por gentileza, do elogiar, agradecer, pedir desculpas. Nós não nascemos para errar, viu? Não é mais essa frase, errar é humano. Não, nós somos inteligentes. Claro, seres inteligentes deveriam pensar antes de provocar situações que provocassem mágoa. Sem dúvida. Exato. Tudo isso tornaria o ambiente melhor e na medida que eu transformo a mim, eu transformo o meu entorno e esse entorno se multiplica. Agora, Lúcia, me explica uma coisa, como trabalhar, por exemplo, conflito próprio? Pô, eu estou com um conflito comigo aqui mesmo, porque eu estou com... Como que eu faço para trabalhar isso? Primeiro eu preciso identificar as causas. Tudo tem uma causa. Não existe acaso nem coincidência no universo. Tem uma causa, que pode ser uma causa material, física, etc. Mas pode ser uma causa emocional, psicológica, claro, e até espiritual. Claro, até espiritual. Claro. Primeira coisa, quando eu falei no autoconhecimento, eu tenho que buscar. Por que eu estou em conflito comigo? Eu estou infeliz. Por quê? Então, o que me causa ou me traria felicidade? É tais coisas. E por que eu não fui em busca delas? Por que eu ainda me permito estar num emprego que eu não amo, com uma pessoa que, por exemplo, eu não ame, com pessoas que... Conflito, é verdade. Você vai criando... O nosso papel é exatamente identificar a causa e eliminá-las. E não ficar sofrendo, nós não nascemos para sofrer. Eu gosto muito de um preceito oriental que diz, o homem é que complica a sua vida. Por quê? Nós nascemos para uma única coisa, sermos felizes e vencedores. Pessoas felizes e vencedoras conduzem outras pessoas à felicidade e ao sucesso. Pessoas amarguradas, conflituosas, não agregam valor a ela nem a ninguém. Sem dúvida. E acabam ainda as pessoas se afastando delas. Ô Lúcia, você é uma mulher que fala bem, também palestrante, né? O seu vocabulário é simples e objetivo, que as pessoas entendem bem. Agora, eu só não entendi uma coisa que nós conversávamos ali antes do programa começar. Como é que você consegue, com esse vocabulário, com toda essa inteligência naquilo que você se propôs a fazer na sua vida, que é o que você ama, que é palestrar, em 18 minutos,
Uma palestra de 18 minutos, como é que é isso? Hoje existe uma... Tem só pedindo, só para você, quanto tempo demora uma palestra normal, por exemplo? Tem 2 horas, 1 hora? A média está entre 1 hora e 1h30. Tá, a média. Está a média, a média. Só que estudos da neurociência vêm comprovando que no mundo moderno as pessoas, o grande aglomerado de informações e a agilidade como elas passam, como takes na sua vida, nas telas, nos mobiles, etc., nós não mais nos fixamos muito se ela for muito longa. Então, hoje, as crianças, os jovens, os adultos, pegam os seus aparelhos e rapidamente eles só clicam para abrir um vídeo se eles observarem se forem curtos, mas curtos com essência. Cabe a nós desenvolvermos a habilidade de não perder a essência e transmitir aquele conteúdo com início, meio e fim. Com qualidade. Com qualidade total. Os americanos aprimoraram isso e trouxeram formatos de micropalestra, vamos chamar, que eles chamam de TEDs, né? Os TEDs, média de 16 a 18 minutos. E é um sucesso nos últimos 4 anos. Tá. Independente do público. Independente do público. Por quê? Quem tem que se preocupar com a linguagem, a forma de apresentar é o palestrante. Se não houver comunicação, significa, vem do latim, lá comunicare, que significa tornar comum. Primeira coisa que eu tenho que saber, quem é meu público-alvo. Quando eu faço uma reunião que chama de briefing, para identificar, você está me chamando, está me contratando para uma palestra. Eu tenho que sentar com você. Qual é o público que você vai trazer? Quais são as suas necessidades? Quais são as suas expectativas? E que resultados você espera ao término desse evento? Entendi. Com base nessa reunião de informações, aí sim cabe a mim me preparar para que ao término as pessoas saiam dali compreendendo a mensagem que lhe foi passada. Você tem 3 livros. Tenho 2 em coautoria, um Ser Mais Gestão de Pessoas, um Ser Mais Qualidade Total. E estou agora partindo para o 3º, que devo publicar e lançar na próxima Bienal, em agosto, agora em São Paulo, né, cujo grande mote, vamos chamar assim, por que as pessoas não fazem as coisas com um propósito maior? Por que as pessoas só usam essa palavra quando erram? Ai, me perdoe, não fiz de propósito. Você já fez palestras no país todo? Já no país todo. Faltou ainda não, faltam ainda 3 estados, lá do norte. Tá, e tem tempo para conciliar tudo isso? Sim, porque o dia tem 24 horas. Uma coisa que eu me aprendi também, quando eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu tinha que trabalhar e estudar. 24 horas, eu durmo uma média de 4 a 5 horas muito bem dormidas, porque eu vou dormir feliz. Então, qualidade do sono. Então, eu aprendi a administrar essas 24 horas. Uma agenda bem elaborada e seguida. E qualquer um de nós sem podemos problema. fazer isso. Né? Qualquer um. Aliás, uma das palestras também solicitadas é como gerir melhor o seu tempo. Que é interessante, né? Com essa vida, corre para lá, corre para lá. Exatamente. Como você gere esse tempo? Você prioriza o que é importante? Ou você só fica nas desculpas daquilo que é circunstancial, que é urgente, e que não vai te levar a lugar nenhum, não vai te levar à concretização dos seus objetivos maiores e dos seus sonhos? As pessoas têm medo de ser felizes e vitoriosas. E elas se escondem atrás disso. E não se descobrem, como você mesmo disse. No outro bloco, nós falamos de 2 As. O público deve falar, mas ela falou 3 As, por que ela agora só falou 2? Então, o primeiro nós falamos de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Sim. O 3º é o que fecha tudo isso que a gente está falando aqui, que é a autotransformação. Na medida... Si mesmo, né? Sim. Na medida em que eu me conheço, na medida em que eu busco aquilo que me falta em termos de aprimoramento como ser humano, como profissional, que não basta ser competente, tem que ser metacompetente, tem que ir muito além. Eu vou me transformando. A palavra transformação é muito linda. Vem de 3 outras. Transforma e ação. Se eu pretendo mudar a minha forma de ser, agir e pensar, e que essa nova forma transcenda tudo aquilo que eu já fiz até então agora, eu tenho que agir de forma diferente. Aí vem Einstein. Einstein já dizia
E não esqueçam desta palavra, transformação. Repita, por favor. Transformação. Aquilo que transcende a forma atual. Portanto, exige ações diferenciadas. Vamos à luta. Einstein dizia que a palavra de Einstein, segundo divulgam, né? Que é uma insanidade nós querermos resultados diferentes fazendo todo dia a mesma coisa. Se eu quero resultado diferente, eu tenho que pensar, agir, fazer acontecer diferente. Não tem outra forma de sucesso, não tem. Bom. Lúcia, infelizmente nosso tempo terminou, mas eu e toda a minha produção, a nossa produção aqui, queremos agradecer demais a hospitalidade, da forma como nós somos recebidos, e o programa está aqui justamente para isso, para trazer coisas interessantes para a população, para a região metropolitana e principalmente para a cidade de Cubatão. Nós recebemos a Lúcia Helena Cordeiro, que é palestrante. Muito obrigado, boa sorte para você e mais sucesso ainda, tá bom? Eu é que agradeço a oportunidade, né, e me coloco à disposição. Aliás, só crescemos juntos. Obrigada, muito grata. Nós aqui agradecemos e o telespectador também. Ponto final, em mais uma edição do Espaço Cultural, nós conversamos com a Lúcia Helena Cordeiro, que é palestrante. Estamos aqui na cidade de Santos, no bairro do Boqueirão. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos e até o nosso próximo encontro.